Pai de Cristo, meu irmão, minha irmã, sou o Padre Antônio Henrique e quero te acolher no terceiro módulo do nosso curso de batismo online, nesse EAD, nos preparando para a realização da celebração de batismo de nossas crianças, jovens e adultos. Que possamos iniciar com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Que alegria! Que bom que você está perseverando. Com certeza não vai se arrepender. Nosso próximo encontro, falando da missão, a responsabilidade dos senhores pais e padrinhos, que na qual são destinatários deste encontro, dessa formação. Muitas vezes, entendemos o batismo tão somente como uma questão familiar, popular, como uma tradição. A partir dos 2 primeiros módulos percebemos que nós temos uma responsabilidade a zelar. Existe muita coisa em jogo, principalmente a vida e a jornada de seus filhos e afilhados, e a nossa própria vida, porque de alguma maneira esses módulos de formação têm sido, não tenho dúvida, uma oportunidade, uma tomada de consciência de um recomeço, de perceber que talvez estivéssemos desperdiçando. Mas agora vamos pensar. Você tem um chamado de paternidade, você é pai e mãe, e você foi convidado para ser padrinho ou madrinha. Isso não é uma responsabilidade qualquer. Diante disso, precisamos entender, através desse sim, que não é um sim simplesmente a uma realidade humana, mas sobrenatural para o próprio Deus, nós não podemos ser indiferentes e desleixados. Precisamos estar atentos aonde estamos caminhando. Mas eu quero começar esse terceiro módulo com um vídeo muito simbólico, muito significativo para que a gente possa partilhar. Vamos lá. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Got a driver's license! Go back where you came from! Learn to speak English! Go back where you came from! Is that what you think? Bem, queridos, vocês viram? As crianças vê, as crianças fazem. Esse vídeo, faço questão de colocar esse vídeo nos cursos de batismo, porque às vezes isso não fica muito claro. Como as nossas crianças, jovens, eles são uma esponja, em que absorvem tudo o que fazemos. Esse vídeo forte de ver situações de vício, violência doméstica, linguagem violenta, agressiva. E quantos pais, depois de muitos anos, se assustam diante de seus filhos e afilhados, mas devem fazer um exame de consciência de como cresceu essas crianças e esses afilhados, e talvez não se surpreenda tanto de perceber que tem que bater no peito, de saber que temos participação de tudo isso. Mas ainda é tempo. Dá para fazer diferente, dá para retomar. Sem dúvida, a educação de filhos e afilhados nesse novo tempo, nesse tempo de internet, de globalização, exige também posturas ainda mais fervorosas. O fato de utilizarmos instrumentos tecnológicos, estarmos mais flexíveis em muitas coisas, não significa que a nossa vida de oração, as nossas exigências morais,
a nossa retidão naquilo que é certo exige ainda mais intensidade e profundidade. E talvez seja esse ponto que precisamos agora salvaguardar. A igreja, queridos filhos, através de seus documentos, ensina que antes de quaisquer outros, os pais têm a obrigação de formar pela palavra e pelo exemplo seus filhos na fé e na prática da vida cristã. Semelhante obrigação tem aqueles que fazem a vez dos pais, ou seja, os padrinhos. Então não é a televisão, não é a escola, nem são nem os catequistas, eles são todos secundários. Os primeiros, aqueles que têm que zelar para a formação das crianças, são os pais, seguidos de seus padrinhos. E essa responsabilidade é inalienável, não dá para delegar. Não interessa o trabalho, não interessa as obrigações. Precisa se pensar e refletir, porque está fazendo parte diretamente, a vocação ao chamado, a educação do filho e essa grande responsabilidade, a grande e honrosa tarefa, e isso que deve ser encarado, não como um fardo, não como um peso, mas como uma tarefa honrosa que Deus reservou para os pais a de gerar e educar seus filhos, gerar, vir à vida. Imagina que coisa bela a realidade do casal que tem filho, estão participando do ato criador de Nosso Senhor. Deus nos deu essa delicadeza, essa oportunidade de tocar a capacidade de criar, de gerar vida. Isso é uma graça, é uma honra. Sim, são os filhos de Deus, porque antes dos filhos serem dos pais, eles são de Deus. Então eles dão essa graça. Lembre-se, nós precisamos zelar pelos nossos filhos e afilhados porque eles não são nossos, não são nossa propriedade, mas são propriedade de nosso Senhor. Deus sonhou a vida deles, passando através das mãos dos senhores e das senhoras, mas não são de suas propriedades. E talvez seja uma grande necessidade de conversão mental para até entender a necessidade de educarmos, não a nossa maneira, não como entendemos, mas aquilo que Deus ensinou através dos seus evangelhos e transmitiu através da igreja, já que só Deus pode dar de fato a vida. Fato, ninguém escolheu nascer, mas Deus, se servindo da providência, aproveita as circunstâncias para transmitir vida. Os pais, diante disso, são cooperadores dessa tarefa tão sublime, tão extraordinária, tão extraordinária. É impressionante notar como Deus exalta a figura dos pais, em face dessa missão tão importante de gerar e educar seus filhos. Importantíssimo. O destaque aos pais começa pelo fato dos 10 mandamentos. O 4º mandamento é dedicado aos pais. Honrar pai e mãe. E dentro da dinâmica dos 10 mandamentos existe uma ordem de importância. Do 1º ao 10º, é uma importância, uma hierarquia. O 4º mandamento é o primeiro mandamento em relação ao próximo. Então, com relação às pessoas, honrar pai e mãe é o mais importante. É o mais importante. E quando pensamos neste mandamento, costumamos pensar sempre, é de praxe, que é da obrigação dos filhos perante os pais. Porém, se analisarmos com cuidado, observamos que os pais devem fidelidade a este mandamento. Primeiro porque a sua autoridade perante os filhos procede de Deus. E isso não pode ser esquecido. Com isso, os pais, eles têm a obrigação de serem leais à confiança a eles depositado, a confiança que Deus colocou neles. Precisam ser fiéis. Os pais precisam honrar-se também. E devem ter a consciência que um dia eles vão prestar contas a Deus das almas que lhe foram confiadas. Então Deus confiou os filhos a vocês. O que vocês estão fazendo? Esse é o ponto. Esse é o ponto importante. Então os pais devem lembrar-se que muitas vezes deixam de dar a seus filhos o que eles mais precisam. Isso ocorre em muitos lares. Não quero falar aquilo que é evidente, mas precisamos aproveitar essa oportunidade. E inclusive para aqueles que são pais novos, de não se permitir entrar por um caminho tortuoso e sem volta, como a ausência dos pais.
maus exemplos, a violência doméstica, física e verbal, a ausência de diálogo, os pais que discutem frequentemente diante dos filhos, entre outros tristes acontecimentos que estão manifestados no vídeo do início desse módulo, a violência doméstica, drogas, vícios em geral, traição, adultério, enfim. Realidades que vai destruindo o coração, porque se os filhos não conseguem enxergar que na sua família existe esse embrião da graça de Deus, como ele vai sonhar ter uma família? Como ele vai sonhar a tomar uma decisão de dizer sim, de assumir os riscos dessa vida? Porque essa vida é cheia de riscos, mas é na família que vai encontrar as verdadeiras seguranças. E não há dúvida, não precisa ser um especialista em psicologia e psiquiatria para perceber que as inseguranças da vida é proveniente, primeiramente, dos traumas do relacionamento daquela criança com seus pais. Porque não via segurança, não estava em paz no seu próprio lar. E como estamos vendo, acompanhando os casais, acompanhando as famílias, os jovens, as crianças, o quanto preferem ser rueiros, não porque são vagabundos, não porque não querem estudar, não porque são desobedientes, mas em casa encontram o verdadeiro inferno. Encontram uma verdadeira situação de dor. Não tem paz, não tem doce lar. Nós precisamos formar, forjar, exigir isso. Isso é um esforço. Mas não existe outra missão mais importante do que isso. Aquela realidade de só prover é pouco. É insuficiente. É só pensar nesse mundo. Muitos pais esquecem que o mais importante de suas vidas é criar os filhos num lugar cheio de carinho, alegria e paz centrada em Cristo. E alguns vão pensar, mas eu não tive isso. É hora de quebrar o ciclo de vício. É hora de você mudar, você tem a liberdade de tomar essa decisão, de assumir para si o seu batismo, de perceber que Jesus te deu a graça, que Jesus primeiramente te escolheu para essa missão, te capacitou e está te capacitando diariamente, para que você possa transmitir algo novo. Esse algo novo, por ser novo, não é seu, é de Deus, mas você tem que buscar isso primeiramente. Nós não podemos dar aquilo que não temos, é uma máxima fundamental. Fundamental. Sabemos sim que é importante, digno proporcionar aos filhos o que eles necessitam para suas necessidades materiais, ninguém tem dúvida disso. Precisamos cuidar do vestuário, do estudo, da alimentação, esporte, recreação, seja o que for, cultura. Contudo, os pais não devem esquecer de lhe dar bons exemplos de vida cristã e principalmente ensiná-los a vida de filhos de Deus, batizando-os o mais cedo possível. E eu preciso ensinar que existe um papai e a mamãe, mas existe o pai do céu, a mãe do céu, que é o verdadeiro modelo. Porque não poucas vezes, na medida que os filhos vão crescendo, eles vão percebendo que o papai e a mamãe não são tão heróis quanto imaginavam, não são tão perfeitos, e isso não é um problema. Isso não é algo ruim, pelo contrário, faz parte do processo de amadurecimento, mas devem entender que o modelo de paternidade e maternidade está no céu, está naqueles que estão cuidando de nós. E o que os pais devem falar de Deus aos filhos. Quantas crianças e jovens têm essa realidade completamente esquecidas em suas vidas, porque os pais esqueceram de falar de Deus, não falam da sua bondade, não falam da sua providência, não falam de como devemos obedecê-lo. Muito importante também ensinar a rezar antes mesmo de terem a idade de ir à escola. Quantas crianças que chegam à idade de catequese que sequer sabem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque os pais não ensinaram, que os pais se enganam naquela máxima mundana. Não, eu preciso permitir que ele tenha consciência. Isso fere a liberdade. Mas que liberdade é essa que está sendo formada? Nós precisamos dar o melhor. Se você entende que o melhor para os seus filhos é Deus, então não espere eles serem roubados pelo mundo. E olha, queridos, está cada vez mais rápido, o mundo está roubando os filhos de nossas mãos. Porque, primeiramente, antes da Bíblia chegar nas mãos dessas crianças, antes do terço chegar nas mãos dessas crianças, antes das ilustrações bíblicas, dos personagens bíblicos, das imagens, está chegando um celular na mão das crianças. E esse celular tem tudo. Tem todo tipo de lixo. Tem muita coisa boa, não dá para negar. Mas
para buscar ter um momento de sossego, para ter um momento de descanso, os pais acabam deixando o celular na mão das crianças, que é uma janela para o mundo. É uma janela para tudo que tem de pior, que vai destruindo. E se eu não ensino as crianças que existe Deus, como eles vão esperar Deus? Como eles vão dizer um sim para Deus? Como eles vão pedir a Deus aquilo que eles mais necessitam? Então vai destruindo a esperança antes dela começar. Vai destruindo o senso de fé, de esperar as coisas do alto. E essa criança vai continuar sentindo uma necessidade do eterno. Esse jovem no futuro vai continuar desejando o eterno porque isso faz parte do coração do ser humano. Não é uma opção. Nós somos corpo e alma. O fato de eu fingir que a alma não existe, o fato de eu não ser ensinado que eu tenho alma, não significa que ela vai deixar de existir. Eu vou continuar tendo uma alma, mas uma alma subnutrida, uma alma fragilizada, uma alma doente, uma alma que não foi trabalhada, uma alma que não foi alimentada, uma alma que não foi modelada. E diante disso, uma alma doente é uma alma que vai manifestar. E quantas que se perdem diante desse caminho, trazendo até doenças no campo físico por causa dessa situação. Os pais precisam falar de Deus. E algo que é muito concreto também. Algo que é muito concreto, que jamais pode ser esquecido, queridos irmãos e irmãs, que é a ideia que os pais devem incentivar seus filhos, por exemplo, a frequentar a missa dominical, algo muito concreto. Independente da idade, desde cedo. A se confessar, a comunhão, evidente, depois da catequese, a confissão e a comunhão, e assim dando os exemplos de fazê-lo com amor e espontaneidade. Então a coisa mais bela é os pais que vão na missa, que comungam, que se confessam com frequência. Quando eu falo de pais, eu estou falando de padrinhos também. Porque afinal de contas, o que você vai ensinar seus filhos dentro da igreja se nada fazem? Qual será o modelo que as crianças vão adotar de fé se não tem missa de domingo, se não tem oração em família, não tem oração antes de dormir, que não tem o costume, o hábito tão frutuoso da oração antes das refeições, de pedir a bênção do padre na casa? Isso vai se tornando para a criança algo habitual. A convivência na missa, de perceber que tem uma família maior que a família da igreja, da oração, de perceber que Deus escuta, que está atento, que quando eu estou no meu quarto e faço as minhas orações, eu tenho a companhia de Deus, da mãezinha do céu, do anjo da guarda, dos santos, que nos protege, que cuida de cada um de nós. Quando acontece algo triste, eu posso ser consolado e que podemos confiar que tudo está nas mãos de Deus. Mas as coisas não são mágicas. As coisas não acontecem da hora para outra. Muitos pais e padrinhos enfiam as crianças na catequese quando chegam lá na idade apropriada e pensam que vai acontecer uma coisa instantânea, uma mudança instantânea. Isso não existe. Existe um processo, isso é um processo humano, que começa desde a delicadeza do ventre materno, da oração, da bênção, de um relacionamento, de um ambiente sadio, de um ambiente caloroso, de um ambiente de diálogo, de um ambiente que permite o crescimento. É isso que vai formar santos, que vai formar pessoas sadias e homens e mulheres maduros capazes de tomar decisão, a decisão vocacional. Como uma criança, um jovem que Deus sonhou para ser padre, para ser freira, para ser um pai e uma mãe de família, dentro de um ambiente que não dá oportunidade para Deus operar seu milagre, como vai ser capaz de, primeiramente, ouvir Deus, discernir os sinais em sua volta, pior, tomar uma decisão radical de sair de casa para assumir a sua vida? Então, por trás até de um retardamento do amadurecimento de nossos jovens, que já são adultos, na sua maioria, de tomar uma decisão radical para a vida toda. Uma decisão que pode depender da sua felicidade, da sua realização. Porque se eu não assumo o risco de tomar essa decisão, serei frustrado, terei uma felicidade limitada e não serei capaz de fazer aquilo que Deus espera de nós. Podemos perceber, para ser bom pai, mãe, precisamos dar a eles educação,
cuidados, carinho, mas precisamos dar a eles Deus. Precisamos dar Deus para eles. E não só com palavras, mas com testemunho, com uma vida cristã ativa. Porém, isso não só cabe aos pais, essa responsabilidade. Também cabe aos padrinhos. Não é a questão de presente, não é a questão de ser amigo do trabalho. Não. Padrinho tem que ser alguém de fé. Padrinho e madrinha de batismo precisa ser alguém que seja referência, que seja uma pessoa evangelizada. Não dá para escolher padrinho simplesmente porque é um amigo de infância, porque eu prometi. Deixa essa mania, uma mania sem qualquer tipo de significado. Ai, uma promessa que eu fiz na gravidez que meu colega, meu amigo, meu vizinho, que às vezes nem católico é, com todo o respeito às outras religiões, mas nós estamos falando de um sacramento de porta para iniciar uma vida espiritual, uma vida de fé dentro da Igreja Católica. Todo respeito, se está elegendo este caminho, que ninguém é obrigado, que possamos entender que precisamos ter padrinhos que possam verdadeiramente acompanhar como auxiliadores, como cooperadores. Porque ser padrinho e madrinha, se não é bem vivido, pode ser um fardo, porque seremos cobrados por Deus. Porque Ele está entregando uma vida, uma alma, uma delicadeza, uma vida que tem um potencial enorme de ser santo, de ser sal da terra e luz do mundo e fazer coisas maravilhosas. E podemos colocar em risco essa missão. E se você não desempenha essa missão, evidente, ninguém é perfeito, mas a busca de um desejo de tentar ser melhor, de fazer diferente, de tentar realizar as coisas de uma maneira melhor, de salvaguardar a missa, de se confessar, de rezar, de sempre estar acompanhando. Daqui a pouco a criança vai crescer, acompanhar na formação da catequese, se está rezando, se está indo bem na sua caminhada integral. Isso é sim a missão dos pais e padrinhos. Tudo o resto, é totalmente secundário. É interessante notar quando a gente pensa no itinerário histórico dos padrinhos e madrinhas, como iniciou essa realidade. Porque nos primórdios do cristianismo havia muita perseguição. O batismo era para adultos, depois de uma longa jornada preparatória. Longa. Não era simples, era longa, exigente, porque o batismo é uma decisão, e a decisão tem que ser dada de maneira consciente. Essa é a percepção, e é até hoje, precisa de uma e a consciência dos pais e padrinhos que vão dar fundamento ao batismo infantil, das crianças, dos bebês. Mas nos primeiros séculos, a Igreja Católica era muito perseguida. Os mártires foram a rodo neste período. E as pessoas que se preparavam para o batismo, em muitos casos, eram mortas. Antes de serem batizadas, não dava tempo de serem batizadas, porque eram mortas. Por isso, quando haviam períodos de maiores perseguições, os bispos, sucessores dos apóstolos, que foram indicados por Jesus, nesses casos, diziam que deviam ser batizados todos que estavam se preparando para o batismo, contanto que fossem apresentados por cristãos que os conhecessem e se responsabilizassem em continuar a instruí-los na religião cristã. Sem este compromisso, aquele que ia ser batizado não poderia ser batizado. E este cristão deu o nome de padrinho e madrinha, aquele que assumia a responsabilidade, aquela caminhada, porque não poderia sofrer o risco de não batizar, porque a igreja estava sendo perseguida. A morte poderia vir. Um outro motivo também nos é apresentado, quando muitas vezes nessas perseguições os pais de crianças batizadas que seriam batizadas eram mortos e elas eram criadas por famílias pagãs. Então às vezes a criança era batizada, mas os pais cristãos eram mortos pela perseguição. E daí aquela criança era acompanhada e criada por uma família pagã, não católica. Então aquela criança não tinha educação cristã, que precisava salvaguardar, que houvesse um segundo os pais. Então, para evitar que essas crianças não crescessem em educação não cristã, a igreja então confiava os padrinhos e madrinhas a missão de dar-lhes essa educação, de continuar a caminhada. Olha a responsabilidade, queridos filhos. Então, atualmente, os padrinhos têm a missão de ajudar os pais para que os afilhados cresçam na fé e possam assim amar sempre mais a Deus e ao próximo. Algo muito a ser frisado
é a escolha dos padrinhos, porque os padrinhos são sim segundos pais das crianças. Queridos, vamos assumir essa responsabilidade com atenção e quero te convidar a rezar comigo a oração do padrinho, pedindo que nos capacite nesta missão para que possamos viver com atenção aquilo que nosso Senhor deseja para cada um de nós e jamais esquecer aquilo que Deus espera. Precisamos cuidar desses meninos e meninas. Talvez, no atual momento, nós não temos a perseguição da morte física, mas o mundo quer matar a alma, a nossa alma primeiro, a alma das nossas crianças mais frágeis, dos nossos jovens. Então, que possamos cuidar. Se você já é padrinho e madrinha de alguém, está vendo esse vídeo, quando foi a última vez que você conversou com o seu afilhado, com a sua afilhada? Perguntou da missa, da oração? Eu acho que está na hora. Se não foi um bom padrinho, está na hora de começar do zero. Sempre é tempo. E se Deus te deu esse dia, é porque esse hoje, esse presente, é esperança, é oportunidade de um novo recomeço. Vamos rezar juntos? Ó Senhor Jesus Cristo, que tomas as crianças nos braços de tua misericórdia e as fazes membros vivos da tua igreja, concede a graça. Eu te suplico ao meu afilhado para que ele cresça na tua fé. Obedeça a tua palavra e persevere em teu amor, a fim de que cresça na tua fé, a fim que, fortalecido no teu espírito, possa resistir às tentações, vencer o mal, regozijar-se na vida que agora é e habitar contigo na vida que há de vir, pelos teus méritos, ó misericordioso Salvador, que com Pai e o Espírito Santo, vive e reina um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Nós vamos dando linhas finais a esse terceiro módulo e último da nossa formação. Que Deus abençoe, que você persevere muito, que você possa ter uma grande graça na tua caminhada e que nosso Senhor possa sempre renovar. Eu não tenho dúvida que esse IAD, curso de batismo, tão simples, tão singelo, mas feito com muito carinho, para tentar te alcançar, principalmente no contexto que nesse momento que está sendo gravado esse IAD, desse período de pandemia, possa ser uma oportunidade de salvaguardar a tua formação e que possa relembrar o como a tua missão é grande. Deus abençoe, conte conosco, qualquer dúvida, procure a nossa secretaria. Forte abraço.